Em 2020, a história foi reescrita. Os desafios não foram simples. Mas os administradores dos portos brasileiros, as empresas de transporte e os operadores logísticos mostraram competência e eficiência, garantindo o abastecimento do país e das nações amigas. O momento é de buscar soluções e, principalmente, de abrir caminhos para a retomada do crescimento econômico do Brasil. É aqui que o Brasil Export se insere, exercendo seu papel de liderança estratégica neste ambiente extremamente relevante para a nação. E agora, muito mais robusto, com novos conselhos técnicos para o fomento de estudos, discussões e fóruns, todos comprometidos com a construção de um país melhor e mais competitivo. O Brasil Export é um fórum permanente, multissetorial, plural e agregador. Com atividades durante todo o ano, o fórum conta com importante apoio institucional do Ministério da Infraestrutura e reúne as principais entidades, associações e empresas que atuam no segmento. Os conselhos estão promovendo 6 fóruns regionais, fazendo com que os debates se multipliquem por todo o território nacional. O Fórum Nacional Brasil Export, mais uma vez, reunirá as principais lideranças e autoridades do setor logístico e de infraestrutura portuária. Sintonizado com o crescimento de encontros virtuais, o Brasil Export continua realizando webinários e videoconferências, garantindo uma rica fonte de troca de conhecimentos e experiências. Mantendo parcerias com os principais portos do mundo. A missão internacional do Brasil Export, o destino será Dubai. A comitiva brasileira também participará da Expo Dubai, concorrido evento global com a participação do Pavilhão do Brasil. Brasil Export, Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária, discutindo ideias e apontando caminhos. Olá, muito boa tarde, amigos e amigas do Brasil Export, do Nordeste Export. É com muita alegria que fechamos uma semana intensa de trabalho aqui nesse espaço. E hoje, o evento promovido pelo Nordeste Export, pelo ENAP, quero inicialmente saudar a nossa tripresidente, Maiara Chaves, presidente do Conselho Feminino, presidente da ABEP, Associação Brasileira das Entidades Portuárias e Hidroviárias, e presidente da Companhia Docas do Ceará. Obrigado, Maiara, mais uma vez, por aceitar participar aqui conosco. Tenho certeza que a sua moderação, nessa tarde tão especial, irá contribuir muito para os debates. Quero saudar nosso convidado de hoje, Dr. Maurício Rendes, advogado, professor de Direito, ex-deputado federal pelo estado tão querido de Pernambuco. Dr. Maurício, seja muito bem-vindo a esse espaço, com muita satisfação e muita alegria que realmente nós recebemos a sua confirmação e a participação no evento de hoje. Quero saudar o nosso presidente do Nordeste Export, meu amigo Aloysio Sobreira. Muito obrigado, Aloysio, pela sua presença nesta tarde de hoje. Saudar querida amiga Ana Paula Calhau, diretora da Codeba. Ana Paula, obrigado também mais uma vez pela sua presença. Saudar o nosso ilustre embaixador do Nordeste Export, presidente Manuel Ferreira, presidente do Grupo Agemar, diretor da Sulog, importante pátio de triagem de swap. Doutor Manuel, obrigado mais uma vez pela presença. Saudar o amigo Luiz Barros, Luiz que estava aqui comentando há pouco que está aí se recuperando. Obrigado, Luiz, pela consideração e realmente é um prazer tê-lo aqui conosco na tarde. Luiz, que é diretor do Porto de Suape. E finalizando, Ted Lago, nosso presidente anfitrião do Porto de Itaqui. Obrigado, Ted, mais uma vez também por estar conosco nesse espaço. Quero saudar também alguns amigos, nosso presidente do Conselho Nacional, José Roberto Campos, saudar o almirante Murilo Barbosa, presidente da ATP, Associação dos Terminais Privados. Muito obrigado, almirante, pela sua presença. Almirante Oberg, presidente da CODERB, Companhia Docas do Rio Grande do Norte. Sérgio Aquino, nosso presidente da FENOP, nosso presidente também do Norte Export. E, por fim, César Meirelles, nosso presidente nacional. Maiara, eu já vou passar para você fazer suas considerações iniciais. Doutor Maurício, vai ter o tempo aí
20, 30 minutos para que o senhor possa falar sobre as questões aí importantes que envolvem as reformas, né, aguardadas aí pela administração. E depois os nossos convidados irão realizar perguntas, irão fazer algum tipo de intervenção e também a participação dos demais conselheiros. Um ótimo evento a todos. E, Maiara, está com você. Obrigada, Fabrício, aí pela introdução, obrigada pela oportunidade de, mais uma vez, estar aqui com todos os nossos colegas, né, apresentando, moderando aqui esse painel de suma importância para o setor portuário. Né, e com tão grandes nomes, fico sempre muito honrada estar aqui dividindo, vou chamar de palco, né? Estar aqui dividindo esse palco com vocês, que se fosse presencialmente, estaríamos todos num palco. Então, já inicialmente, eu confesso que na hora que eu li aqui a biografia do professor Maurício, fiquei impressionada. Eu falei, nossa, a gente vai ter hoje uma aula, com certeza, sem dúvida, com a experiência de ex-deputado, de professor, de PhD pela Universidade de Oxford. Todo o currículo que traz aqui vai trazer, com certeza, muita experiência para a gente, professor Maurício. Então, seja bem-vindo mais uma vez. Fabrício já fez os primeiros cumprimentos, mas eu queria cumprimentar aqui os nossos convidados da rodada de hoje, o Aloysio Sobreira, a minha amiga Ana Paula Calhau, que faz mestrado junto comigo também. Somos colegas de Porto e de cadeira de escola também, né, Ana Paula? O senhor Manuel Ferreira, que está aqui conosco, o Luiz Barros, que mesmo com Covid está aqui fazendo um grande esforço de estar com a gente nessa tarde, e o nosso presidente também do Porto de Itaqui, Ted Lago. Então, cumprimento a todos os nossos colegas aqui. E já inicialmente, passando a palavra, então, professor Maurício, gostaria que o senhor se apresentasse e já pode ficar à vontade para introduzir o nosso tema, que hoje é possíveis impactos das reformas governamentais na gestão das operações logísticas e portuárias. Muito obrigada. Precisa só colocar... O microfone está fechado, precisa habilitar lá o microfone, por gentileza. Eu pensei que tinha clicado, não fez contato. Isso, agora estamos te ouvindo. Muito obrigado pelas suas generosas palavras, né? Agradecer a todos vocês que compõem o Brasil Export 2021. Eu tomei conhecimento, recebi esse convite pela indicação do meu querido Manuel Ferreira, em nome de quem saúdo todos os participantes desse nosso chat, dessa nossa live, e saudando o trabalho que vocês têm feito, né? Tanto de articulação, quanto de aperfeiçoamento e de proposição. Então, eu pude, a partir do momento que recebi o convite, eu pude visitar alguns sites, ler alguns documentos do trabalho que vocês estão fazendo e quero iniciar como cidadão agradecendo essas iniciativas e essa atitude que vocês têm revelado e articulados por esse fórum, o Brasil Export, que agora já está também descentralizado nas regiões, né? Eu queria começar esse nosso painel comentando uma experiência que tive quando, lá para os anos 2008, eu estava no parlamento, tinha vindo da advocacia, tinha vindo da OAB, eu fui conselheiro federal também da OAB, tinha tido experiência no executivo como secretário, eu fui secretário já municipal do Recife, fui secretário do Estado de Pernambuco, e aí estava nessa experiência do parlamento. Então, eu estava juntando a experiência de quem vinha da sociedade civil, com a experiência acadêmica também, porque há muitos anos eu era professor da Faculdade de Direito do Recife, da Federal, e estava tendo essa primeira iniciativa no parlamento, que era na Câmara dos Deputados, lá para os anos 2008. E a minha antes desse 2008, o meu primeiro desafio foi aceitar ser relator na Comissão de Constituição e Justiça da reforma da Previdência, que ali foi um grande divisor de água no início do governo do então presidente Lula. Essa proposta, muitos não queriam nem ser o relator. E eu vinha da universidade, então a proposta atingia professores universitários, atingia gente da sociedade civil, né? Todo mundo tem parentes, etc., no serviço público. Eu disse, tudo bem, o Brasil precisa ser feito. Eu estudei o assunto, me compenetrei da ideia de que era necessário fazer a reforma e fui para o debate.
Então, ali foi o primeiro embate. Quando eu cheguei no parlamento, eu fui logo sendo o relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça. Depois, fiz a defesa da continuidade das reformas como líder do partido do governo na Câmara dos Deputados. Então, era um momento de muitos desafios. E lá bastantes, é isso que eu queria contar. Em 2008, eu estava numa reunião a sós com o presidente Lula, e aí eu pensei, disse, rapaz, olha, o sujeito quando chega na presidência, todo mundo só quer dizer o que ele quer ouvir. Todo mundo só quer ser agradável. E aí eu pensei comigo mesmo, eu digo, olha, eu tenho que dizer as coisas. Eu devo satisfações muito mais ao povo de Pernambuco, ao povo brasileiro, ao povo de Pernambuco que me elegeu e ao povo brasileiro, do que o presidente da República. Então ali eu já estava muito incomodado com a timidez, ou a acomodação do governo federal, que eu apoiava na Câmara dos Deputados, como líder da bancada, mas que eu sentia o governo sem fazer a fundo as reformas. Então, o desafio que lancei ali para o presidente Lula naquela época, eu já contei isso ao meu estimado Manuel Ferreira. Eu digo, presidente, o senhor tem uma popularidade, naquele tempo a popularidade dele era inequívoca, eu digo, o senhor tem uma popularidade que talvez só Getúlio Vargas tenha. Então, isso é um momento histórico. Por que o senhor não manda uma reforma do ambiente econômico para a gente dar segurança jurídica, para a gente fazer com que o Brasil tenha um ambiente saudável de investimento? Isso é que vai dar desenvolvimento. Por que o senhor não manda um conjunto de reformas para se livrar dessa estrutura política corrupta que depende de partidos que só querem se apoderar de fatias do Estado? Está na hora de mudar isso, presidente. E a terceira reforma, eu digo, por que o senhor também não faz uma reforma estrutural do Estado brasileiro, que é um Estado hoje capturado por interesses corporativos ou de interesses minoritários que se apropriam dos recursos do Estado e que, portanto, retornam para a sociedade um Estado que, de um lado, impede ou retarda o crescimento econômico e o desenvolvimento, e, de outro lado, reproduz as desigualdades de renda. E aí eu dizendo tudo isso e o presidente coçando o bigode, olhando assim. E aí eu digo, presidente, eu sei o que o senhor está pensando. O senhor está pensando que se mandar todas essas reformas, elas não passam no parlamento. Mas eu quero lhe dizer que estou aqui já há 6 anos nesse parlamento, conheço cada uma das bancadas, conheço quase todos os parlamentares. Eu sei que tem deputados que matariam no peito essas reformas, ainda que perdessem fatias dos seus eleitorados. Como eu usei perder no meu primeiro desafio, que foi fazer a reforma da Previdência. O pessoal dizia, mas seus colegas, os servidores públicos, eu era professor da Universidade Federal, eu digo que perca o apoio. Mas o Brasil precisa ser feito para fazer essas reformas. E aí eu senti o presidente descrente daquilo que eu estava dizendo a ele, que tinha um número razoável de deputados que matariam no peito e iriam para o plenário defender essas reformas estruturantes para destravar o desenvolvimento brasileiro. E aí, até hoje, nós estamos agora, eu estou contando o episódio de 2008, aí nós chegamos agora no dia 18 de junho de 2021, e aquelas reformas estruturantes que os senhores e as senhoras sentiam necessidade, que eu sentia também, elas ainda não foram feitas. Ou quando foram feitas, ficaram pelo caminho. Então, esse tema agora de nós rediscutirmos a reforma administrativa, a reforma tributária, à luz da preocupação do setor, né? Do setor de logística, do setor portuário, do setor de transporte, do setor de infraestrutura brasileiro, é mais do que necessário, já é para ontem. Então, eu fiquei muito contente quando eu vi a organização do fórum, porque é um vetor a mais para mostrar às instâncias decisórias do Estado brasileiro, Parlamento, Executivo e Judiciário, que quem está produzindo, quem está com a mão na massa, sabe que tem que ser feita essa reforma administrativa, sabe que tem que ser feita essa reforma tributária e outras reformas. O diagnóstico que nós estamos vendo ser feito sobre o Brasil no mundo não é animador. A situação da gente no mundo, os senhores todos e as senhoras todas viajam muito, eu também viajo muito, e a gente às vezes se pega tendo que defender o Brasil, e difícil de defender. Né? A última vez que eu estava numa reunião internacional, acho que tem 2 ou 3 meses, a pessoa chegou e disse, mas o Brasil... Eu digo, sim, os Estados Unidos estão aí com o Trump, né? Acabaram de tirar Trump, mas elegeram o Trump. Então, não quer dizer que o Brasil todo concorda com a corrupção que tem no Brasil, que é quase de todos esses governos todos, a situação da burocracia e um ambiente ruim para o investimento. Então, eu digo, olha, tem um Brasil saudável. Então, sempre que eu vou ao exterior, eu procuro dizer isso. Olha, tem um Brasil saudável
que não aceita essa burocracia, que está fazendo o possível. E, eventualmente, nós vamos conseguir fazer com que essa situação seja ultrapassada. Mas essa semana saiu o relatório do Banco Mundial, o Subnacional Doing Business em Brasil. Eles fazem, né, alguns devem ter visto, eles fazem um overview geral, aí comparam um pouco com os últimos no plano mundial e fazem o fatiamento para ver onde é que estão os gargalos e também por estados, por cada um dos 27 estados da federação. Mas algumas coisas nessa overview que eles comparam com o mundo, está mostrando para o mundo lá um retrato muito negativo do Brasil, né? Desestimulador dos investimentos. Então, nesse Subnacional Doing Business, nós vemos aqui, eles pegaram 4 ou 5 critérios, indicadores: a abertura de negócio, a dificuldade, o tempo e o custo. A permissão de construção, para que a empresa tenha o seu estabelecimento. O registro da propriedade imobiliária e também da propriedade intelectual. O pagamento de tributos, o tempo e o custo para pagar essa parafernália tributária. E a dificuldade de segurança jurídica, que é um ambiente para cumprir os negócios, para cumprir os contratos. A dificuldade de cumprimento dos contratos. Aí, eles, nesse overview, eles mostram como é que ficou o Brasil lá em 2017. Né, por exemplo, no World Economic Forum, no Índice Global de Competitividade do Fórum Mundial. O Brasil lá, de 137 países pesquisados, o Brasil na posição número 80, lá embaixo. Aí vem agora, nesse relatório, né, ainda o novo, né, que saiu semana passada, 2021, o Brasil abaixo de Índia, de México, de Rússia, ou seja, dos principais países de médio e emergentes, o Brasil ficando atrás deles, em todos esses 5 indicadores que o relatório está examinando. E aí o relatório salienta, por exemplo, a dificuldade do ambiente do negócio é exemplificada com a litigiosidade, a alta litigiosidade que qualquer empreendimento no Brasil tem que lidar. Então, a parafernália tributária, né, essa bizantinice tributária que nós temos, faz com que 70% das causas nos tribunais brasileiros sejam sobre tributos. Isso aí já mostra que um negócio desse não pode estar saudável, né? Isso equivale a 73% do PIB, quando você bota também aqueles litígios nas instâncias administrativas, os tribunais administrativos tributários que os estados têm e por aí vai. Aí, quando a gente vai pegar o último que saiu, agora saiu, acho que nos últimos 2 dias, um relatório lá de um instituto muito respeitado na Suíça, o Institute for Management Development. Saiu agora esse relatório, a posição do Brasil. Eles têm uma pesquisa recorrente, que eles pegam 64 países. Dos 64, o Brasil está na 57ª posição. Então, nós perdemos posições em infraestrutura, que, graças a Deus, os senhores estão com a mão na massa, estão com a massa crítica, têm o que propor, os senhores e as senhoras. Então, infraestrutura, a eficiência do setor privado, não por deficiência do empreendedor ou do empresário, mas pela dificuldade desse custo do Brasil, que faz com que o resultado de eficiência da ação do setor privado não seja aquele que nos orgulharia. E também do próprio setor público, o que já é muito comentado. Então, neste relatório, o que é que a gente está vendo? A gente está vendo que a posição do Brasil está bem atrás de outros países da América Latina que nós poderíamos estar pelo menos iguais. Então, o Brasil está atrás do Chile, nesse relatório do Instituto da Suíça. O Brasil está atrás do Chile, o Brasil está atrás do México, o Brasil está atrás da Colômbia, porque como nem todos entraram nessa pesquisa, nem todos da América Latina, o Brasil fica à frente de Venezuela, a Argentina, que também padece de alguns dos nossos males, de excessiva intervenção estatal, de excessiva burocracia, e do Peru, que de um tempo para cá, de 2016 para cá, entrou numa crise profunda. Então, nos BRICS, né, aí, com toda a heterogeneidade, o Brasil fica à frente apenas da África do Sul. Então, atrás da China, da Índia e da Rússia. Em suma, o Estado brasileiro está impedindo a competitividade, está impedindo a eficiência, está impedindo o desenvolvimento. E, portanto, essas reformas elas são essenciais para melhorar este ambiente de negócios e trazer a segurança jurídica que é necessária para que esse país destrave, para que a gente não fique com uma âncora no passado. Então, a ausência das reformas pode ser vista como uma âncora que nos aprisiona a um passado do qual nós não nos orgulhamos. Então, quando foi proposta essa reforma administrativa, nós nos animamos, né? O governo
tem uma força no parlamento, o Brasil já está mais do que sabedor, né? Eu acho que essa reforma, 80% do povo brasileiro, quando é pesquisado, eu acho que uma pesquisa que vi, mostra que querem que haja alguma reforma, porque os serviços públicos são mal prestados para o cidadão e são mal prestados para o empreendedor. Então, eu vejo que esse processo da infraestrutura portuária e das operações logísticas, vocês têm, né, feito eventos, que aí eu pensei aqui, um dos motes de um dos eventos que vocês realizaram, né, como implementar ações para aumentar a competitividade e a eficiência dos serviços prestados pelo setor portuário. Então, é evidente que, por mais que os senhores estejam focados, mas depende deste ambiente administrativo, deste ambiente tributário, para trazer a competitividade e a eficiência no setor portuário e de operações logísticas. Então, quando nós examinamos, começando com essa reforma administrativa, né, essa PEC 32, que ela, do jeito que foi prolatada, ela está aquilo que eu sentia quando estava no parlamento. Tem que ter muito cuidado no desenho de uma proposta legislativa, sobretudo proposta de emenda constitucional, para não provocar uma coalizão de interesses contrariados. Então, eu tenho receio que essa PEC 32, que o governo atual encaminhou ao Congresso Nacional, ela possa despertar uma coalizão de contrários muito poderosas. Eu estava vendo algumas entrevistas do deputado relator, que é o deputado Arthur Maia, do Partido Democratas da Bahia, e ele dizia, olha, não me parece correto que fiquem de fora legislativo, judiciário, e que nada do que está se propondo para tornar mais eficiente o serviço público seja destinado também às chamadas carreiras típicas de Estado, que na prática tem feito o quê? Com que nós tenhamos, no conjunto do serviço público brasileiro, duas categorias, o servidor categoria A e o servidor categoria B. E se observarmos a apropriação de recursos e essas manobras que às vezes se faz para, por exemplo, receber subsídios ou vencimentos acima do piso de R$39 mil, que é o piso do ministro Supremo, que eu sei o que sofri para botar lá quando eu fui relator da reforma da Previdência, para botar o subsídio, ou seja, nenhuma verba de fora, seja auxílio-refeição, seja gratificação por excesso por uma acumulação de função, como tem no judiciário, uma gratificação que agora alguns tribunais no Brasil botam para 25%, porque o juiz está acumulando uma outra vara, por exemplo, ou está participando de julgamentos de outra seção ou de outra Câmara no tribunal do qual ele faz parte. Com isso, ele está colocando, às vezes, um adicional de 25%, e o próprio judiciário dando o exemplo de alguém recebendo no serviço público brasileiro, no caso aí é um subsídio, não é um vencimento, um subsídio acima do piso que está lá na Constituição. O próprio Supremo Tribunal Federal criou vantagens e benefícios outros, né, para ganhar acima do Supremo. Que exemplo dá para o cidadão que está lá na ponta sofrendo e ralando para manter a empresa dele sobrevivendo, ou o outro que está vendendo na feira, quando o próprio ministro do Supremo está descumprindo a Constituição porque está recebendo a guisa de uma verba indenizatória, no fundo, ele está sendo pago por aquele feirante, por aquele empresário, acima do que a Constituição permite o Estado brasileiro pague a ele. Então, essa reforma administrativa, ela vem na direção de simplificar, de tornar mais eficiente, mas ela foi pouco amadurecida. Diante dela, eu vou desenvolver alguns pontos dela aqui, mas diante disso, tem duas atitudes. Uma atitude é dizer, esta não é a reforma dos meus sonhos, ela não bate com as minhas preocupações, então eu quero rejeitar a reforma. A outra atitude é dizer, eu posso até não concordar ou não concordo com uma série de dispositivos ou até com a estrutura desta reforma, mas eu quero aproveitar o momento para fazer com que o Congresso Nacional, o Parlamento Brasileiro, discuta a reforma administrativa que já deveria ter sido feita lá atrás e ajudaria a destravar toda a economia brasileira e também o setor de logística e o setor portuário. Então, eu estou com essa segunda atitude, e foi a atitude que eu também cumpri lá no Congresso Nacional. Claro que nenhuma proposta que é elaborada ou pelo Parlamento, por um parlamentar ou pelo Poder Executivo, eu concordo com tudo, claro que não. Então, vamos elaborar substitutivos, vamos criar uma coalizão
de pessoas que concordam que esse e aquele ponto deveriam constar, e aquele outro e aquele outro deveriam sair. Ou seja, é fazer o debate democrático, é ter a tolerância e a humildade de saber que para aperfeiçoar o funcionamento do Estado brasileiro, não dá para ficar dizendo, eu só vou votar quando vier a reforma que eu quero, a reforma dos meus sonhos. Eu estou com a atitude que, como nós temos urgência, precisaríamos votar uma reforma administrativa. Quais são os pontos principais? Eu poderia citar 5 pontos nessa PEC 32. O fim do regime jurídico único, aquela lei lá 8.112, que criou uma ficção de que tudo que vai para um setor do serviço público tem que ir para o outro, em nome do princípio de isonomia, e, na verdade, engessou muito a capacidade de qualquer gestor, já fui também do executivo, tanto no município quanto no Estado, você tem muita dificuldade para gerir, por conta também desta cristalização, dessa camisa de força que é colocada pelo regime jurídico único. Então, uma das propostas é superar o regime jurídico único. Uma outra é que o Poder Executivo poderá mexer na estrutura administrativa. Então, se na nossa empresa nós podemos organizar diretorias que pretendemos, as divisões, as superintendências, etc., o Poder Executivo fica muito engessado. Então, está se colocando que o Poder Executivo poderia, sem depender de uma lei, ele mexer na estrutura das unidades administrativas dos ministérios e das secretarias. Um outro é, eu acho que é muito mais aquela coisa do marketing da reforma, que eles dizem, vamos cortar benefícios, como adicionar o tempo de serviço. Só que o adicional tempo de serviço não tem para o como é uma PEC, vai ter uma emenda substitutiva que pode sim fazer com que ela se aplique ao judiciário e ao legislativo, como eu acho que seria mais adequado. E outro elemento é que os militares e as carreiras típicas na proposta original estão de fora. Então, é preciso travar essa discussão por que de fora e, se ficar de fora, quais são os princípios da reforma do novo sistema que devem ser aplicados a eles. Eu acho que as carreiras típicas precisam ser visitadas. Elas, muitas vezes, à guisa de não sofrer interferência política para fazer o trabalho de auditoria, para fazer o trabalho de julgar, o trabalho do Ministério Público, o trabalho de fiscalização, eles, às vezes, terminam ficando com tantos direitos, como esse de 60 dias de férias, se sentindo como se o Estado trabalhasse para eles, como se o setor privado existisse para produzir riqueza para eles, né? Eu, outro dia, fui querer fazer uma empresa, e aí eu digo, não vou pedir o contador, não, eu mesmo vou fazer, para ver lá no site. Os sites não são friendly, né? Tudo é uma dificuldade. Se você precisar falar com o auditor da Receita Federal, meu Deus do céu, é uma novela. Então, essas castas precisam ser revisitadas. Então, esse conceito de carreira típica de Estado não pode ser colocado nesse pedestal. E aí eu saudei quando eu vi o relator, embora o projeto do Poder Executivo não coloque a carreira típica, o relator está dizendo que tem que trazer a definição também do que é que vai ser para a carreira típica, tem que ser definido nessa proposta, e alguns defendem que até listar quais são as carreiras que devem ser consideradas típicas. E aí eu diria que deveríamos ser muito restritivos nessa. A ideia, portanto, é que, com esse fim do regime jurídico único, o Brasil tenha algumas categorias de servidores diferenciados. Então, teria ainda alguma carreira típica, que eu acho que deveria aproximar mais os seus direitos e deveres das outras categorias. Teria a categoria dos assessores, dos cargos de assessoramento e de direção. Teria os contratos temporários para funções mais iguais a que se encontram no setor privado, e os contratos por prazo indeterminado. Aí o status do sujeito seria algo como uma pessoa que faz um concurso para um banco estatal, para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica. Ele não tem a estabilidade que tem um estatutário no serviço público, mas também ele não teria a admissibilidade tão discricionária, né? Porque ele fez uma seleção pública, ainda que simplificada, e teria alguns critérios. Então, eu acho que isso aí seria uma harmonização, ou seja, a criação dessas 5 categorias e o conceito de, não mais aquele estágio probatório, mas o conceito que a PEC 32 faz é trazer a ideia de um vínculo transitório, um vínculo que ainda não é o vínculo definitivo. Então, para que haja uma observação
e que haja também a competitividade, porque a ideia é que eles aprovem um número X, que passa esse vínculo de experiência, e depois, examinada a performance, é que um número menor de vagas seriam preenchidos definitivamente no cargo público. Então, esses são mais ou menos os contornos da reforma administrativa, que vem, no geral, na direção de tentar dar mais eficiência ao Estado. E isso aí vai melhorar, evidentemente, o trabalho na interface que o setor tem com os organismos estatais e também vai ter repercussão nas próprias instituições públicas que atuam no porto e na logística. E na reforma tributária, né, nós temos aí basicamente duas PECs. Né? A primeira PEC, eu acompanhei muito discutindo com o seu principal inspirador, que foi o deputado federal Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná. Muito ele, quando estava na liderança do partido do governo, debati, apoiei a maior parte das ideias dele, e eu simplificaria, para a gente poder passar para a fase do debate, eu simplificaria esta proposta, que é a PEC 110, do deputado Luiz Carlos Rauli, que foi absorvida pelo Senado, então é um número muito grande, depois veio a presidência do Senado, Davi Alcolumbre, a PEC 110, que, por inspiração e articulação do deputado Luiz Carlos Raul, que percorreu o Brasil todo, que dialogou intensamente com todos os especialistas, com todas as bancadas, eles chegaram a uma proposta, essa PEC 110, que unifica o IPI, unifica a contribuição social sobre o lucro líquido, o PIS, o Imposto de Operações Financeiras, a COFINS, federais, o ICMS estadual, o ISS e mais duas federais, o salário de educação, e a CID Combustíveis. Então, todas essas seriam eliminadas e dariam ensejo a um IBS, um Imposto sobre Bens e Serviços. Ao lado deles, alguns impostos seletivos, como para cigarro, arma, bem restrito. Então, acabariam IPI, CSLL, PIS, IOF, COFINS, ICMS, ISS, salário da educação e CID combustíveis, todas trocadas por um IBS. Vejam que simplificação que daria. Claro que é complicado na repartição dos recursos e fica sempre o conflito distributivo. Mas isso é um dos empecilhos, porque nenhum Estado quer perder, nenhum segmento quer perder, todo mundo termina dizendo que perde, só que deixa de ganhar aquilo que todo o Brasil ganhará, se tivermos uma estrutura tributária simplificada. Ou seja, não é só jogo de soma zero. E eu vejo que a reforma tributária fica travada porque todo mundo visita o seu texto, visita as propostas, deixa que, pode ser até que tenha sempre, não é um setor vai perder um pouco mais do que outro, um Estado vai perder um pouco mais do que outro, pode criar alguns fundos de compensação transitórios, mas as pessoas esquecem de raciocinar que, não sendo um jogo de soma zero, o ganho de produtividade, de eficiência para o conjunto do Brasil, para todos os estados e municípios, para a União e para o setor privado, vai ser muito grande. Então, isso é que ninguém quer apostar, ninguém quer pagar para ver. Por isso que a reforma tributária ela é tão difícil de caminhar. Mas, de tudo que estudei desta PEC 110, eu acho que ela é bem equilibrada, ela foi bem maturada, ela discutiu essa questão do perde-ganha, tem alguns mecanismos compensatórios e transitórios, podem se criar outros. O pior é ficar com esse sistema tributário bizantino prolixo que nós temos hoje. E a segunda proposta que está tramitando, a PEC 45, que essa foi do Centro de Cidadania Fiscal lá do Bernardo App. Eu, inclusive, tive depois, quando fui coordenador do programa de governo da campanha presidencial de 2018, da campanha de Eduardo Campos e de Marina, eu discuti muito com o pessoal do Centro de Cidadania Fiscal qual seria a proposta tributária, né? Ali, se a gente tivesse tido a ocasião de passar o segundo turno, o que é que a gente poderia oferecer para o Brasil. E aí, eu também gosto muito dessa proposta, porque ela vai na mesma direção, de simplificar, de unificar alguns tributos e ter uma consideração pelo período de transição. Então, a proposta inspirada pelo Bernardo App, que foi encampada na Câmara dos Deputados, está sendo noticiada como a proposta da Câmara,
é a PEC 45, que também é de 2019, do mesmo ano. Então, essa PEC 45, o que é que ela faz? Ela unifica, ao invés de 9 tributos, como na PEC de Luiz Carlos Rauli, ela unifica 5 tributos: IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS. As senhoras e senhores estão notando, os dois últimos dos entes federados, estados e municípios. Então, junta todos esses tributos e cria também o IBS, né? Um Imposto de Bens e Serviços. Então, os estados, naquela época, quando começou a tramitar essa proposta, os governadores, pela sua maioria, disseram: tá, nós estamos abertos a discutir ICMS, coisa que era um tabu. Nenhum governador admitia, porque ele dizia que ia perder a principal fonte que dá autonomia ao Estado, papapá. E eu me lembro bem neste debate, escrevi sobre isso, alguns artigos, que o Brasil estava num momento que devia ser aproveitado. Os governadores aceitando pela primeira vez visitar a questão do ICMS. Isso na proposta da Câmara, que mexia, e também nessa do Senado. E depois veio, já no governo Bolsonaro, com a proposta de Paulo Guedes, a proposta da CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Bem mais tímida, porque propõe unificar, está tramitando também no Congresso, apenas o PIS e o COFINS. Se eu fosse deputado, eu votaria a favor. Veria o que é que está ali que pode ser aperfeiçoado, votaria a favor, porque ela é o que precisa? Não, mas ela vence a inércia. Ela dá um passo inicial. E quando Paulo Guedes apresentou a proposta, lembro bem, ele idealizou 4 fases. Ele disse: olha, a gente faz a primeira, a gente tenta unificar só esses 2, depois a gente vai para a questão do dividendo, que eu sei que é muito polêmico, né? Botar imposto de renda para o dividendo. Ou seja, ele tinha uma estrutura, uma lógica aluvional, uma lógica por fases para fazer com que o Brasil fosse se adaptando à ideia de um novo sistema tributário. O fato é que, desde 88, nós temos um sistema tributário que é insustentável para o empresário. Qualquer empresário hoje paga muito de tributo, recebe muito pouco de retorno, porque o ambiente, a segurança jurídica, né, um ambiente para que os contratos sejam cumpridos, o barateamento que poderia haver dos custos de transação não é feito pelo Estado. Então, além disso, cada empresa no Brasil por ano gasta uma fortuna com escritórios de advocacia, com escritórios de contabilidade, para tentar ter um compliance. Então, é uma situação que, se alguém viesse de Marte e dissesse: como é que todo mundo sabe disso e nunca muda? Né? Então, eu acho que essa articulação que o setor que é muito forte, por isso que eu fiquei muito feliz de receber esse convite para participar desse debate, tem uma força de persuasão muito grande. Então, eu vejo que há uma compreensão do setor que o Brasil vai ganhar e o setor vai ganhar, se nós fizermos não necessariamente este texto da PEC 32, da reforma administrativa, mas se tivermos um Estado com mais eficiência, com menos burocracia, menos apropriado por interesses corporativos, interesses de fora dos recursos do Estado. Se nós fizermos uma reforma do Estado brasileiro, como eu propunha lá em 2008 ao presidente Lula, que fizesse uma reforma mais estruturante do que aquelas tímidas que estavam sendo cogitadas, o Brasil já estaria em outro momento. Né? Da mesma forma, a reforma tributária. Então, seja a reforma lá do Baleia Rossi, do Bernardo Apes, seja do Luiz Carlos Rauli, que foi encaminhada no Senado seja outra, ela colocaria o Brasil numa situação totalmente diferente. Aí começaria a destravar esta ineficiência, esse custo Brasil, essa falta do ambiente para do Brasil no mundo e para resolver os problemas da população. Então, nós vimos agora na pandemia como o Brasil se colocou mal por uma política de combate a ela, mas também porque a infraestrutura brasileira deixa muito a desejar. Então, eu queria agradecer a paciência com a qual as senhoras e os senhores escutaram essa reflexão
e me colocar à disposição, mas eu queria muito mais ouvir e aprender com as senhoras e os senhores. Muito obrigado. Excelente explanação, professor Maurício. Posso falar, professor, né? Primeiro. Chamo de Maurício mesmo. Muito obrigada pela explanação, excelente. Creio que meus colegas têm perguntas aqui envolvendo o tema infraestrutura e acho que principalmente o setor portuário. Já vou passar a palavra o presidente do Porto de Itaqui, Ted Lara. Tripresidente Maiara, gostei da sua função, Fabrício, todos os presidentes aí, todos as nossas regionais, né, nacionais e internacionais do Brasil Export. Realmente, professor, é uma aula, né, uma aula de esperança, né, porque nós estamos vindo falar de reformas há anos, né, e geralmente são pontuais a conta-gotas, né. E o nosso setor portuário está passando, né, por um momento também de mudanças, né. Nós temos um modelo landlord, um modelo de portos públicos, né, que tenha uma forte participação de investimentos privados, né, dentro dos arrendamentos, né, das concessões, etc. E já está se desenhando aí a questão da desestatização, né, de docas federais, inicialmente, né, no caso da Codesa, Porto de Vitória, Porto de Santos, né. Então, nós falamos muito em questão da autonomia, né? O setor extremamente regulamentado, né? Eu compartilho com os colegas aqui uma situação que nós estamos vivendo, a doutora Gabriela, nossa gerente jurídica, está no grupo aqui. Nós temos uma cautelar do Tribunal de Contas do Estado suspendendo minhas normas de atracação, para você ter uma ideia. Então, uma empresa já tinha entrado na justiça, já tinha perdido, nós já tínhamos ganhamos no STJ isso. Agora a empresa entrou no Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas resolveu entender que as normas de atracação do Porto do Itaqui não são regulares. Então, isso gera uma insegurança jurídica. Eu vi de um grande investidor aqui que está ampliando um terminal e fazendo uma linha ferroviária, e agora? Eu não vou ter mais a prioridade da atracação, pela norma eu tenho prioridade de investimento. Então, a pergunta que eu faço é como é que o senhor vê essa questão de segurança jurídica, né? De todas essas reformas que nós estamos falando, colocando-se na posição, né, do investidor brasileiro e estrangeiro que quer investir no Brasil e está encontrando cenários como esse, né, como um exemplo que eu dei agora, né? Você deve também, na sua vida, deve ter visto outras coisas também interessantes aí. Ted, esse caso que você conta, meu Deus do céu, o Tribunal de Contas, primeiro que não é tribunal, né? O Constituinte, naquele afã que estava saindo de um regime fechado, foi generoso e não podia nunca chamar um órgão que é um órgão de assessoria a uma das funções do parlamento, seja estadual, seja federal, que é fazer o controle de contas. Jurisdicional, é um órgão de assessoria. O que o Tribunal de Contas, que não é tribunal, esse órgão de assessoria de contas deveria fazer era um relatório, dizer, olha, a conta do ministério tal, ou da autarquia tal, ou da empresa pública tal, tem esse problema, está indicado aqui. Uma assessoria técnica para que o parlamento dissesse, então com isso nós não vamos aprovar as contas. Só que chamou de tribunal, eles foram para Brasília, você pega aquele Tribunal de Contas, quando a gente vai lá para Brasília, né, ali junto ao Supremo, já é junto ao Supremo, já fica se achando que é tribunal, né? O nível de mordomia daqueles auditores, que eles chamam unidade técnica, eu advogo para algumas causas também no tribunal. Uma delas, Manuel vai conhecer, que é do Quinteto Violado, um grupo de cultura daqui, um grupo decente, fez um convênio, o seu contador fez uma burocracia, não prestou conta direito, não soube fazer direito, eles estão condenados a devolver um dinheiro que eu acho que nem se juntar o dinheiro até da terceira geração que eles possam ter, eles conseguem restituir. Porque fica o burocrata lá em Brasília, que nunca botou a mão na massa, não sabe o que é desenvolver um convênio lá no sertão de Pernambuco, com o pessoal que só tem a cultura oral, o jeito quer, né? O cara de repente quer que ele faça uma prestação de contas como se estivesse na Escandinávia. E ele acha que manda em todo mundo. E hoje teve semana passada, não foi? Teve um desses auditores do Tribunal de Contas que foi dizer, botou um estudo para dizer que estava morrendo, as estatísticas da morte de Covid eram maiores do que a realidade. Aí usando o nome do Tribunal de Contas, né? Ou seja, veja como essa gente está se sentindo. Então, este caso
que você coloca, Ted, é impressionante no Porto de Itaqui. Veja lá, trouxe um investimento, você está a empresa fazendo um ramal ferroviário e um tribunal que não é tribunal, que não tem poder jurisdicional, achou-se, né, teve o desplante de fazer uma cautelar que ele não pode tomar cautelar, mas só que está no regimento interno de todos os tribunais de contas dos estados, dos municípios e do Tribunal de Contas da União. Eles dão agora uma liminar, quer dizer, eles são mais poderosos até, às vezes, do que alguns juízes, porque fica mais difícil de você caçar a liminar dele, que ele não teria esse poder cautelar, porque ele é órgão auxiliar do Poder Legislativo nesta matéria de examinar as contas do Executivo. Então, eu acho que essa coisa de criar um ambiente de segurança jurídica é para ontem. Acho que, se você pegar, por exemplo, os Estados Unidos, Roosevelt, quando estava fazendo o New Deal, saindo da crise, da depressão de 29, ele começou a fazer a reforma do Estado americano e o Poder Judiciário, a Suprema Corte americana, strike down, tudo que é legislação que ele aprovava no Congresso, ou seja, o Congresso votado pelo povo, o presidente Roosevelt votado pelo povo, uma nova época, keynesiano, e a Corte barrando. Aí ele disse o quê? Eu vou reformatar, que alguns dizem que ele ameaçou fechar o parlamento. Não, o judiciário, a Suprema Corte. Não, ele disse, eu vou reformatar. Eu começo a me perguntar se a gente não poderia pensar, não assim de imediato, mas marcar um prazo para redefinir a composição do Supremo Tribunal Federal, talvez aumentar, redefinir os critérios de nomeação, porque essa coisa de a gente não ter a segurança jurídica vem desde o Supremo. O Supremo é que dá o exemplo para um desembargador, para um juiz que está lá no interior, no Brasil profundo, porque se o Supremo, cada um diz o que quer dizer, em vez de levar para o pleno, eles julgam monocraticamente. Aí, se cai para uma turma, a decisão é um. Se cair para a terceira turma, a decisão literalmente oposta. Né? Um ministro esculhambando com o outro, votando porque tem raiva do outro. Que sentimento de segurança jurídica a gente tem? Aí a gente vai para o exterior, a gente tenta trazer, eu já fui também secretário de desenvolvimento, para trazer investimento para o Estado, é uma dificuldade, porque o jeito vai, quando a gente vai explicar how to do business em Brasil, é a complicação. Né? E os senhores estão no setor que está passando por reforma, mas que eu me lembro quando eu comecei a advogar, quando eu comecei a me entender de gente, ainda era muito, muito mais cheio de regulamentação, muito mais burocrático. Então já avançou, né? Teve lei dos portos, ou seja, toda essa maturação que as senhoras e os senhores estão fazendo já melhoraram, mas tem muito o que fazer. Né? Eu sou muito otimista assim, com esse caminho de desestatizar mesmo. Né? O que puder arrendar, eu vi aí nos documentos de vocês, já tem terminais, tem mais de 78, né, se não me falha a memória, mais de 78 terminais já privados. Então, eu vejo isso como muito positivo, para poder a gente realmente expandir a estrutura portuária e o custo do Brasil diminuir e a gente deixar de ser uma economia que já foi a oitava, sétima, né? Agora já está em 11ª ou 12ª. Mas quando a gente vai ver em trade flux, as estatísticas do Brasil ainda são muito baixas. Né? O Brasil está depois da 20ª posição em termos de inserção no comércio internacional. Ou seja, tem um gap aí que a gente vai precisar agilizar a estrutura, né? Seja do transporte rodoviário, seja do transporte ferroviário, para chegar na estrutura do porto. Né? Eu vejo o nosso Manuel Ferreira na Gemar, que ele já junta todos esses modais. Eu vejo nos seminários de vocês essa preocupação da multimodalidade, né? De commodities, o Brasil é muito forte, a gente está num novo ciclo de commodities, mas há os gargalos, há o gargalo do escoamento pela ferrovia, pela rodovia, chega no porto. Então, eu vejo, respondendo numa palavra, Ted, a sua observação, eu acho que a direção é essa mesmo, é de permitir arrendamento, permitir mais terminais privados e aqueles portos públicos que eles tenham uma administração simplificada. Por isso, quando a gente vê que vai ser feita uma reforma administrativa, vai ser feita uma reforma tributária, vai ser feita aquela reforma que eu cobrava lá em 2008 do presidente Lula, uma reforma para tornar o Brasil, o Estado brasileiro, com uma administração mais eficiente, isso, espero, repercuta também, né, para criar mais segurança jurídica, mais eficiência na administração da infraestrutura e, portanto, um ambiente de negócios que a gente possa trazer mais investidores para o Brasil, que hoje eles têm medo. A gente já sabe que tem o olhar do mundo todo está lá para o leste asiático, né? Essa coisa de China, de aqueles tigres asiáticos. Então, a gente já não está com essa bola toda.
Na verdade, ninguém está olhando com muita expectativa para o Brasil, para a América do Sul. E aí nós, brasileiros, ainda temos esse custo adicional da incerteza jurídica, esse custo adicional ao Brasil, aí junto a situação, a gente pode perder um bonde da história que só outra geração. Qual é a esperança que eu tenho? Eu prometo que as próximas intervenções eu vou ser bem mais sintético. Qual é a esperança que eu tenho? Nós conhecemos Portugal, todos nós aqui, quando foi a primeira vez que nós fomos a Portugal. Ninguém acreditava que aquele país se desenvolvesse. E hoje é um país... Aí alguém vai dizer, mas foi a injeção de recursos da União Europeia? Não interessa, mas eles fizeram o dever de casa. Eles poderiam ter recebido na burocracia, as apropriações dos interesses que dominam o Estado. Não, eles fizeram a modernização do Estado português, o país hoje está de vento em popa. Então, Portugal, que é responsável por esse direito, esse ordenamento jurídico da gente, burocrático, bizantino, que vem desde as ordenações filipinas, manuelinas, alfonsinas, essa tragédia que é o direito brasileiro, a gente tem muito, né, de responsabilizar Portugal, mas ele está conseguindo resolver o dele. Quando Portugal criou aquela aliança multipartidária, né, de várias vertentes ideológicas que eles chamam a geringonça, que a Alemanha está fazendo agora também, né, juntando a democracia cristã, juntando-se com o SPD, sob a liderança dessa grande estadista que é Angela Merkel, que é um exemplo, né, do que é que as mulheres podem fazer para melhorar a vida dos países. Agora Israel está fazendo também uma grande aliança que tem várias correntes. Ou seja, o mundo está percebendo que esse negócio de ficar com jogo de soma zero, só um esculhambando o outro, você paralisa. E tudo tem que ser mudado mais rapidamente, porque as heranças institucionais elas não acompanham a dinâmica da sociedade da inteligência artificial, da inovação tecnológica, que vai gerando um nível de eficiência naqueles setores que mais diretamente se beneficiam dessas inovações, e o Estado fica parado, o Estado fica cristalizado, o Estado fica burocrático, o Estado fica engessado, as instituições não acompanham. Então, eu sinto em todos os segmentos a sociedade querendo isso. Uma coisa que atrapalha é essa polarização. Eu até acabei de publicar um livro que é Como Superar a Polarização. Ou seja, a primeira coisa é uma atitude de mais tolerância, de mais abertura ao ponto de vista do outro, de mais empatia, menos dono da verdade. O brasileiro, até pelo nosso temperamento, nós tendemos a debater qualquer assunto como se a nossa opinião fosse a verdade revelada por Deus. Se a gente abdicar um pouco desta veleidade, a gente tiver mais humildade, a gente construir mais pontes, aprender com um país tão bem-sucedido como a Alemanha, tão bem-sucedido como Israel, e agora, recentemente bem-sucedido como Portugal, às vezes eu tenho esperança. Tem dia que eu acordo, aí olho para essa burocracia, para esse Estado brasileiro, para essa política raivosa, polarizada, fake news, o ambiente hipernervoso do Instagram, do Face, que as pessoas não se comunicam, as pessoas se agridem. Quando eu vejo isso, às vezes eu fico meio deprimido. Aí depois eu olho ao redor do mundo e vejo a alegria do brasileiro, saio na rua, encontro uma pessoa, encontro outra, eu já me animo de novo. Então, eu tenho hoje uma posição assim meio dividida. Às vezes eu sou pessimista, às vezes eu sou otimista. Então, eu queria ficar falando mais da parte otimista. Aí temos aí 2 reformas que podem ajudar muito a eficiência do setor portuário, do setor de infraestrutura, né, da produção nacional, fazer com que o Brasil possa atrair investimentos. E cobrar mais do judiciário, isso que Ted Lago está dizendo, Ted. Vamos cobrar mais do judiciário. O judiciário tem já alguns mecanismos que nem sempre usam. Tem um mecanismo, por exemplo, que é inspirado no precedente do common law, do direito anglo-saxão, que é você unificar a jurisprudência, você faz um incidente de repercussão geral. Aqui eu estou usando como advogado nos tribunais, incidente de resolução de demandas repetitivas. Sabe quantos no Tribunal de Justiça de Pernambuco incidentes de resolução de demandas repetitivas foram ajuizados? Eu ajuizei 2, parece que não tem 5. Ou seja, existem instrumentos, mas o cachimbo, sobretudo do judiciário que está acomodado, que está naquela parcimônia, ele só vai dar o ambiente de certeza jurídica que Ted Lago está reclamando, que todos nós estamos reclamando, se nós, a sociedade, cobrarmos mais deles. O judiciário precisa ser mais cobrado, porque a gente cobra muito político, escolhendo tudo que é político, ninguém político presta. Dá uma olhadinha na caixa preta do judiciário e do Ministério Público. Vamos olhar quem está pegando no batente mesmo e quem não está. Por favor. É isso aí, eu vejo com muita fé e muita esperança
e otimismo de que as coisas vão melhorar. Creio que o mundo tem muito mais gente boa e otimista do que pessoas de fake news que trazem para baixo, né? Mas o senhor trouxe um aspecto que eu vivi muito fortemente. Eu fui subsecretária de Comércio Exterior do Espírito Santo, então eu lidava, meu dia a dia com isso de investimento internacional, gente querendo vir para o Brasil, e era muito complexo. Eu peguei um grupo de chineses vindo para o Brasil, quando a gente foi explicar a legislação para eles falaram, peraí, não estou entendendo. O que você está me explicando? A lei toda brasileira? Eu falei, não, é só um pedacinho para vocês trazerem esse tipo de investimento para o Brasil. Né? Na época, eles tiveram que contratar, enfim, um despachante, uma empresa, para poder seguir com os trâmites dele, porque realmente, para a China, é extremamente complexo. Para o europeu já é complexo, para o chinês, então, era um negócio fora do comum para eles. Tá? Então, vamos seguir aqui com as nossas perguntas. Vou passar para o Luiz Barros, que é diretor lá do Porto de Suape, em Pernambuco. Por favor, Luiz. Obrigado, Mayara. Luiz, deixa eu te perguntar antes. Eu podia sugerir que tivesse várias intervenções para que todos participassem. Aí eu vou anotando aqui, depois, se for o caso, eu também interviria depois dessa. Fazer todas as perguntas e depois a gente... Ou então por grupos, Mayara, pode ser assim, grupos que aí várias pessoas falam e fica bem dinâmico. Tá, eu passo para o Luiz. Incomodando vocês. Tá certo. Na sequência, eu já sigo aqui com as perguntas que a gente tem aqui na sequência dos nossos convidados. E combinado. Ok, vamos lá. Cumprimentar a Mayara, cumprimentando todos aí que participam, né? Todos os conselheiros, todos os presidentes, diretores. Agradecer ao professor Maurício Randes a explanação dele. Eu queria, professor Maurício, me desculpar pela não presença do presidente do Porto Suape, Roberto Guzmão. Ele lhe manda um abraço, seu amigo pessoal, mas ele está justamente... Ele seu. Ele está justamente tratando de um desses problemas que a gente chama de um dos esqueletos, que é o reequilíbrio do contrato do TECOM 1 lá de Suape. Ele já tinha essa reunião agendada, não pôde vir. A gente falou muita coisa aqui, a gente podia, essa live podia entrar pela noite tranquilamente. Me chama a atenção que a gente vem fazendo esforço, o setor vem fazendo um esforço muito grande para desburocratizar essa situação, para melhorar a infraestrutura e a logística portuária. Nesse sentido, o secretário de Portos é uma pessoa muito aberta e que está trazendo elementos jurídicos novos e mais flexíveis, como contrato temporário, VTEA simplificado, assim, tentando destravar isso. O esporte tem feito sua parte também. A gente tem trabalhado na atração de investimentos e tudo. Então, a gente tem feito essa parte. A minha pergunta para você é bem direta, bem simples, aproveitando até um mote que você colocou aí, dessa questão da esperança, que tem dia que você acorda com esperança. Aí eu me lembrei daquela frase de Ariano Suassuna, um realista esperançoso, né? Você acredita, professor, que essas reformas que já estão aí na prateleira há tanto tempo, elas vão acontecer? Porque eu concordo plenamente com você. Qualquer reforma é melhor do que nenhuma reforma. Não é possível que não se evolua 1 milímetro, a gente só faz andar para trás. O setor está galgando algumas coisas, mas se não houver a estrutura como um todo, tributária, administrativa, né, não vai chegar um momento que vai parar de novo e vai andar para trás, feito caranguejo. Então, a minha pergunta é essa, é bem direta e simples. Realista e esperançoso, você acredita que essas reformas vão acontecer finalmente? É isso aí, obrigado. Maurício, já quer fazer suas considerações aí? Eu posso chamar Manuel também, Manuel Ferreira,
diretor da AGEMAR, vice-presidente da FENOP, para fazer também seus comentários e a pergunta. Pode ser? Manuel, você faz a pergunta para a gente? Ok, presidente Maiara, parabéns pela condução. Obrigada. Cumprimentar aqui, eu não vou chamar de professor, porque ele não é eterno professor, mas eu tenho o privilégio de ser seu amigo, que é Maurício. Tá certo? Se eu fosse falar aqui do currículo de Maurício, ia demorar. Tá certo? O meu protesto é que ele não deixou de ser parlamentar, porque teve uma decepção na política e foi um dos poucos parlamentares na vida, não sei se tem outro, que entregou o cargo por decepção. E foi seguir a vida dele profissional, exitosa. Hoje, Maurício, eu participei de manhã de uma live com o ministro Sérgio Moro, tá certo? Ele lá nos Estados Unidos, nós tínhamos essa participação, e foi, na realidade, uma live muito interessante. E que eu fiz uma colocação para ele passou muito dever de casa, da participação do empresário. Tá certo? Que o nosso empresário, na verdade, a gente tem muita culpa como empresário pelo quadro político que tem aí. Tá certo? Porque o empresário participa muito pouco da política. A gente só chega para se você foi presidente de comissão, e a gente só chega para o presidente da comissão quando a gente já está morrendo ou precisando de alguma coisa. Tá certo? Mas não se trabalha para se eleger o político. Tá certo? Enfim. Então, meu comentário para ele foi o seguinte: ministro, nós, empresários, a Lava Jato, acho que teve seus defeitos, mas teve uma grande virtude. Mudou o Brasil. E a gente, como empresário pequeno ou médio, as empresas hoje todas estão com o seu compliance, tá certo? Mas eu coloquei isso para ele. Mas a gente vê o judiciário e o legislativo solto. Não foi feito nada até hoje, tá certo? E isso vem de encontro com a reforma administrativa. A gente sabe o que representa isso de um custo tributário hoje da reforma do administrativo do Brasil custa 14%. Se for para um país desenvolvido, é 7% a 8%. Isso gera o quê? A insegurança jurídica. A gente está vendo hoje uma questão de uma privatização da Eletrobras, que é um engano, tá certo? É um puro engano que não vai levar a nada. E hoje a gente precisa o quê? Captar recursos. Para um sujeito vir botar recurso aqui, por exemplo, na minha empresa, ele tem que vislumbrar tantos anos ele vai ter que ficar aqui, tantos anos a gente vai ter que ter essa convivência com ele no empreendimento. E isso eu acho que é uma questão muito frágil, a gente precisa trabalhar isso. É essa colocação que eu gostaria de colocar para o senhor. Ana Paula Calhau, diretora da CODEBA, Companhia Docas da Bahia. Por favor, Ana Paula. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite de estar participando desse imenso debate, a explanação. Parabéns, professor Maurício. Show assim, porque foi uma aula importantíssima, uma demonstração histórica da evolução e a necessidade da reforma do Estado brasileiro para reduzir as burocracias que a gente vem enfrentando em diversos segmentos. E aí a minha pergunta, professor Maurício, é no sentido de que, seguindo o posicionamento, a gente está discutindo muito aqui, a sua explanação foi muito focada na PEC 32, na reforma das carreiras de Estado, principalmente do judiciário. A gente está vivenciando, né, esse momento do Estado brasileiro, um ativismo judicial, uma interferência muito forte do judiciário, do STF, em face a um ativismo congressual, que é uma resposta grande do Legislativo para a mudança em face de decisões inconstitucionais colocadas pelo STF. Então, eu pergunto ao senhor, seria importante, para a gente melhorar a segurança jurídica, a gente fazer uma releitura do direito público, no sentido de abordar e buscar a melhor interface entre a relação pública e privada, reduzindo burocracias ou retirando corporativismos que interferem no setor. A gente está vendo a nossa mudança da reforma portuária é importante, que isso daí está atraindo a participação mais do setor. A gente sabe que os portos públicos é importante para o elo da logística, né? Então, eu pergunto assim, uma releitura do direito público
para reduzir essa interferência do judiciário ou essa discussão do legislativo. Seria importante, como foi feito, por exemplo, no Código de Processo Civil, em que foi feita uma releitura dessa norma processual, permitindo flexibilização de interpretações, e a gente adotar isso no nosso setor portuário. Obrigada, Ana Paula. E vou chamar agora também o nosso professor Aloísio. Estou sabendo que ele está em Maceió, terra boa. Foi para a praia, né, professor? Lamentavelmente, não. Mas não! Poxa vida! foi a primeira viagem depois do nosso Fórum do Brasil Export, Fórum Nacional. Eu estou voltando devagarinho, com medo, mas estou voltando. E agradecer aqui a administração do Porto de Maceió. O almirante não está aqui hoje, mas foi recepcionado pelo Carlos Costa, o Fábio Saboia também não está aqui, e me permitiram estar aqui. Como são muitos a falar, eu acho que foi muito bom chamar de professor o Maurício, porque em toda a série de cargos que ele já teve, que nós poderíamos chamar, eu acho que o que ele fez, como você reconheceu outros mais, foi uma aula. Ele conseguiu fazer uma contextualização em cima de um diagnóstico bastante transparente, bastante realista, sem ser contaminado por nenhuma origem doutrinária, seja na área econômica, seja na área ideológica. Então, ele colocou bastante bem, colocou a posição que nós temos e fazemos parte de uma parte da infraestrutura brasileira bastante relevante a nível de custo. A nossa inserção comercial no mundo seria o que poderia ajudar na nossa retomada do crescimento, mas por todos os índices que foram colocados aqui pelo Maurício, ficou muito claro a dificuldade que a gente tem. Nós estamos vindo de 4 décadas de decréscimo ou de estagnação. Nosso comércio exterior, só para ter um dado emblemático, da década de 80, do ano de 80, nossa inserção era 0,99%, a China era 0,88%, Coreia 0,77%, e hoje a China está próxima a 14%, já está em 14%, e nós estamos com 1,2% do bolo, embora tenhamos aumentado fisicamente 5 vezes aproximadamente, e essas trocas ocorrem pelo mar e por alguma instalação portuária. Eu aqui estou falando como presidente do Nordeste Export, então tenho que procurar me preocupar com relação ao Nordeste. E aqui no Nordeste, essa realidade colocada pelo Maurício é uma realidade nacional. A época em que ele era deputado, ele falou no deputado Auri, eles se preocuparam, o deputado Edinho fez parte desse esforço, eles visitavam praticamente todos os estados, pegando as realidades todas que tem. Você sabe da dificuldade, o Nordeste Export, através do Brasil Export, acabou por se transformar um mensageiro, tal a dificuldade também de mídia que nós temos. E toda essa retórica midiática não é favorável, ela é negativa. Então, acho muito difícil que a gente seja esperançoso. Mas vamos seguir Ariano, e todos nós aqui citamos essa frase de Ariano, no próprio Nordeste Export ela foi citada, Zé Múcio citava isso, e aqui, além dessa questão, vamos dizer, das colocações de ordem jurídica, de ordem econômica, ela foi, acima de tudo, uma visão de cidadania, onde estava preocupado com o país, preocupado
na melhora das condições da nossa sociedade para poder ir adiante. Eu teria muita coisa a falar, porque todos nós sabemos da questão do Tribunal de Contas da União, não estamos polemizando, sabemos que ele deveria ser um órgão pós-factum, e ele acaba sendo quase que um estimulador, ou às vezes até definindo políticas públicas que não seria o papel dele. As comissões de controle e finanças da Câmara, por exemplo, exercem esse papel de forma bastante soberana ao longo de todas as legislaturas que a gente já passou. Então, aproveitando, eu acho que esse foco que ele deu entre a esperança e a desesperança, eu passo a mesma coisa. Às vezes fico triste, a gente, quando vê um noticiário, quando a gente abre um jornal, mas, por outro lado, quando a gente viaja e vai lá ao seu Ceará hoje, ou a Maceió, como estou aqui, qualquer outro estado, está aí o TED, e a gente começa a ver quebrar recordes portuários, é porque alguma coisa aconteceu que está representando uma movimentação maior, onde tem tecnologia, onde tem possibilidade, mas a cadeia de valor ela ainda é muito contrária aos interesses da nossa sociedade. Essa reforma a que o Randy se referiu, você viu que ele colocou que as duas estão juntas, uma depende da outra. E nós gastamos muito com a nossa parte administrativa. É muito fácil falar menos Brasília, mais Brasil, mas se na prática ele acha que essa atual legislatura, tendo uma eleição majoritária no ano que vem para presidência e para governadores, realmente possa acontecer alguma coisa ainda nesse governo, né? Uma vez que o ano que vem, isso é histórico, ainda mais agora, com essa dicotomia entre o bem e o mal, dependendo de que lado você esteja, se você é de esquerda, se você é bolsonarista, essa exacerbada essa questão, se ele acredita que realmente nós possamos caminhar em prol de uma maior inserção internacional através de menos burocracia, menos custo Brasil. Na minha opinião, eu gostaria que fosse antes, mas acho que é um processo ainda um pouco lento. Era isso, Maiara. Oi, falhou aqui um pouquinho, travou o áudio aqui. No Aloysio, eu fiquei sem saber se ele tinha terminado ou se ele não tinha terminado. Olha, várias pessoas me pediram para fazer intervenções aqui também, muitas perguntas. Olha, se quiser que eu continue, aí depois eu vou... Se você quiser que eu continue, eu tenho muito a falar, mas vou ser expulso. E estava tão bom, ao contrário, estava tão bom que a gente foi ouvindo. A gente estava gostando, Luiz. É sempre um prazer ouvir o senhor, professor Luiz. Eu vou abrir para uma última pessoa que já me disse aqui desde o início, e o Raul prometeu que vai ser rapidinho, né, Raul? É verdade, aí a gente Maiara. passa a palavra para o professor. A gente já faz o encerramento. Tá legal. Como sempre tem sido esse momento nosso aqui do Brasil Export de muito aprendizado, né? O professor Maurício nos trouxe aí uma série de questões que nos fazem refletir sobre uma série de coisas, né? Eu lembro o nosso amigo Ted falando das lamúrias do Ted, né? Do nosso presidente, e dizer que certa vez, acho que me parece mês passado, nós tivemos aí a nossa Gabriela Herkett, que é do jurídico dele, comentando que ela tem feito roadshows. Veja, doutor Maurício, o jurídico da EMAP tem feito roadshows para orientar alguns atores da justiça local do que é o setor portuário.
E eu lembro, quando ela falou isso, eu tenho usado essa fala dela em alguns debates que eu tenho participado, porque eu comento como essa iniciativa pode ser boa. Porque eu lembro que eu acompanhei certa vez um presidente de um porto para ir conversar com a juíza que tinha paralisado uma obra nossa de dragagem, e depois de uma aula que ela recebeu sobre dragagem, ela mudou o voto dela. Falou, pô, se eu soubesse que era desse jeito, eu teria mudado. Então a minha reflexão, Maiara e senhores, é que eu quero aqui trazer um tema, eu não sei se eu vou estar sendo exagerado nessa minha reflexão, mas eu sinto que o setor portuário ele tem sido muito proativo e talvez muito vanguarda em uma série de coisas. A primeira lei de 93, ela trouxe para as áreas públicas arrendamentos portuários quando não havia nem agência reguladora constituída no país. Isso trouxe uma série de problemas, mas ali nós fomos vanguarda. Essa coisa de autorização portuária através de TUPs é vanguarda também, porque você trouxe a solução fácil, a solução ágil, sistemas simplificados, atraiu o investimento privado e pôde permitir que o Brasil pudesse ampliar a sua capacidade de movimentação de carga com a iniciativa privada vinha, mas eu sinto que a justiça não está acompanhando essa velocidade dos atos do executivo. Então, assim, está havendo uma transformação tremenda no setor portuário, é um setor exitoso, tem batido recordes, nós estamos desenvolvendo uma série de soluções e realmente eu sinto que a nossa justiça não tem acompanhado e ela está desconectada de todo esse processo. Então, apenas uma reflexão que eu queria colocar do meu sentimento de que isso realmente está acontecendo. Na minha época, eu vou concluir, Maiara, os nossos colegas, os nossos engenheiros, eles faziam o projeto básico, o projeto executivo, a obra e assinavam. Eles não mandavam antes para o TCU para saber se estava certinho, não. Eles faziam a coisa com confiança de que estavam certos. O TCU depois verificaria depois. Como é que a coisa se transformou? O ministro Bruno Dantas falou do apagão das canetas. Porque o pessoal fica com medo de fazer certas coisas, porque, apesar de não ter o aspecto judicial, o TED fica muitas vezes refém de fazer ou não, dar continuidade a isso ou não, porque o TCU tem poderes de multá-lo e deixar os bens dele bloqueados. Quer dizer, não tem um viés judicial, mas tem punibilidade. Então, o cara, às vezes, não faz determinada coisa pelo temor da coisa. Então, é uma coisa que está desvirtuada. Realmente não tem... Então, eu realmente sinto que a gente está avançando muito, mas os nossos controles, a nossa justiça não está adequada, talvez uma melhor palavra, para nos acompanhar. É uma certa reflexão, um pouco, talvez, exagerada, mas eu queria colocar esse tema em discussão, porque eu sinto que, de fato, esse pessoal não está acompanhando o que a gente está fazendo. Obrigado. Obrigada, Raul. Professor Maurício, agora o senhor tem uma missão aí, responder em 12 minutos. O microfone está fechado, Maurício. Pronto, então são 16 e 18. A gente pode ultrapassar um pouquinho. O Bruno e o Fabrício não vão brigar muito com a gente, não. O tema é bom, o negócio vai fluindo e acaba que... É mais por conta dos compromissos que algumas pessoas já firmaram após o horário, né? A gente tenta manter aí em torno das 4h30, a gente está tentando fazer o nosso encerramento. Tá bem? Obrigada. Legal, Maíra. Eu estou lamentando que eu queria ouvir mais. Anotei tudo que foi dito aqui, vou organizar, porque, meu Deus, como aprendi. Olha... Vamos participar, ser ouvinte aí, participar com perguntas nas nossas próximas lives. Maiara, vou mesmo. Se todos os setores tivessem este nível de maturação, e aí começando pela a sugestão de Raul Sá, essa coisa de fazer um roadshow, né? Então, o que é que adianta só a gente reclamar do judiciário? Vamos nos aproximar, dialogar com eles, não é? Para que eles entendam as especificidades do setor. Esse exemplo da dragagem, Raul, né? Ela ia dar uma canetada, né, por alguma formalidade que alguém inventou, porque sempre nesse Brasil tem uma bizantinice, tem uma formalidade. Então, fazer as coisas é muito difícil, né? Aí tinha uma juíza que não conhecia. No momento que conheceu, ela pôde mudar.
Claro que nem todos vão ser assim, mas existe espaço, aquilo que Mayara estava dizendo no início desse nosso chat, né? É que tem muita gente que tem boa vontade. Eu também penso como tu, Mayara. Eu acho que a maioria das pessoas tem boa vontade. Se a gente tentar, né, se o Brasil conseguir superar essa fase de muita tensão, de muita polarização, de muita raiva, de muita falsidade na internet, não é fácil, né? Aí eu faço rapidamente uma observaçãozinha de um professor da Universidade de Londres que escreveu um livro chamado Nervous States. Aí ele foi mostrando assim que a gente não vai conseguir convencer a sociedade e, portanto, a parte da sociedade que está lá no aparelho de Estado apenas com discurso racional. Por quê? Porque essa coisa do algoritmo gera uma lógica que mudou totalmente a forma da sociedade se comunicar. Então, antes nós tínhamos grandes veículos, grandes canais que centralizavam a informação e o debate sobre essa informação. Então, era a universidade, eram os think tanks, eram as instituições públicas, eram os grandes órgãos de mídia, né, geralmente jornal, rádio, televisão. Agora não. Agora todo mundo é produtor de conteúdo, que, a princípio, vem ao encontro das nossas expectativas de uma sociedade mais democrática e mais plural. Por outro lado, como todo mundo é produtor de conteúdo e os veículos produtores de informação e conhecimento tradicionais não fizeram esse adornamento, ficam tentando sempre convencer pelo discurso racional apenas. Veja a reflexão desse professor, William Davis. Ele diz, como esses organismos tradicionais não tentaram se adaptar ou não se adaptaram suficientemente, estão sendo, de um certo modo, suplantados na maioria das pessoas, na grande massa de cidadãos, por este debate nervoso, às vezes histérico, hiperemocional, desinformado, que você tem, às vezes, de tribos brigando. Ponto 1. E ponto 2 é que não é só a briga das tribos, é que os algoritmos do Facebook, do Twitter, do Instagram, eles organizam os seus interesses e as pessoas que você conhece, de sorte que você fica realmente imaginando uma realidade que pode ser paralela e você pensa que é a realidade absoluta, porque você só recebe aquelas informações daquela sua bolha. Você só recebe aquelas informações de pessoas que pensam parecida, que pensam como você. Então, veja que desafio para instituições como o Brasil Export, como instituições como a Confederação Brasileira de Terminais Portuários, as instituições. E nós, como nós, esse grupo aqui, que quer mudar o funcionamento das instituições, como é que a gente vai conseguir convencer? Vai ser só com o discurso anterior, que era o discurso racional, mostrando a ciência. Agora, na pandemia, era ciência, ciência, ciência. Nem sempre o sujeito estava sabendo se o que ele estava dizendo era ciência mesmo, mas a palavra ficou bonita. Aí, qual é a reflexão do William Davis que eu queria tocar nisso aqui? Isso pode ajudar a gente a ser um realista esperançoso. Por quê? Porque se a gente conseguir dosar um pouco, porque um fórum como esse de vocês produzem conhecimento com técnica, com evidência, com pesquisa, não é? Científico, com evidências. Vai convencer totalmente a sociedade disso, vai chegar para um conjunto de servidores e vai dizer, olha, a reforma, eu participei ontem de um debate sobre a reforma administrativa com servidores. Eles só estão vendo o lado negativo, que eles acham negativo. E aí, quem disser, como eu quero aprovar uma reforma, como Luiz Barros estava dizendo, qualquer reforma, né, é melhor do que esse que está aí. Mas aí, como é que você convence? Eu acho que a gente vai ter que ter aquilo que eu estava tentando dizer no final da minha primeira fala, mais humildade, mais empatia, mais tolerância, sermos menos donos das verdades e tentar um pouco tocar mais também nas emoções. Essa sugestão que o William Davis dá lá nesse livro Nervous States, que nós, os órgãos da sociedade civil e do Estado mais organizados, com mais acesso ao conhecimento científico, às evidências, às pesquisas, ao conhecimento, nós também agreguemos essa empatia. Aí bate com outra reflexão que eu queria somar com essa de William Davis.
Eu nunca pensei que um professor de filosofia política botasse 14 mil pessoas no estádio para lhe escutar. Vocês imaginaram que algum professor de filosofia já fez isso? 14 mil pessoas lá em Seul. Esse professor, alguns de vocês podem ter ouvido falar, eu cruzei com ele por acaso, quer dizer, cruzei com ele em leitura, em texto, em debate, alguém falando dele, né? Não foi eu debatendo com ele. Ele chama-se Michael Sandel. Ele me chama a justiça, que ele me chama a atenção, que ele toca nessa questão de justiça. Ele escreveu um livro, Justice, o que é certo, o que é errado. Outro, ele disse, o que é que o poder do dinheiro não compra. Então, ele está preocupado com alguns temas que não são muito a agenda, digamos, mainstream lá nos Estados Unidos. Mas ele é professor catedrático de Harvard, escreve bem pra caramba. Botou 14 mil pessoas em Seul, sai pelo mundo todo fazendo palestras antes da pandemia. E o último livro dele é um primor, é uma delícia de livro. É A Tirania do Mérito. Resumindo bem rapidamente, o que é que ele diz? Ele diz assim, nós criamos uma sociedade em valorizar o mérito para combater os estamentos, aquela coisa da aristocracia. Muito positivo. Só que isso resvalou para uma tirania. Por quê? Porque criou-se um mito que quem tiver nas melhores posições foi pelo talento, foi pelo mérito. Então, quem conseguiu estudar em Harvard foi pelo seu mérito apenas. Aí ele diz, os meus alunos, são os filhos dele, os alunos dele, ele diz, muitas vezes foi a loteria da vida que fez ele estar lá. Porque ele nasceu naquela família, naquele bairro, pôde ter aquela escola, depois teve o network. Aí ele conta um bocado também de distorção que tem para entrar na universidade americana. Aí ele diz, então este mérito, tem algum mérito, todo mundo tem um mérito, mas não é 100% mérito. Só que o sujeito fica arrogante. Ele vai a Harvard, ele diz, eu cheguei aqui porque eu sou tampa. Porque sai de Harvard e já tem 1000 oportunidades. Quem não tiver oportunidade, estiver ralando, ele olha, look down. Aí ele diz, isso dá uma tirania, porque esses jovens que chegam depois para serem meus alunos, dizendo o Michael Sandel, eles são tiranizados pelos pais helicópteros. O que seriam os pais helicópteros? Está ali toda hora supervisionando o dever de casa do filho, se ele aprendeu isso, tem que fazer um reforço de matemática, tem que fazer isso, não sei o quê, porque ele tem que entrar em Harvard, ou em Stanford, ou em Oxford, ou onde for. Aí esses filhos chegam, diz o professor Sandel, chegam uma ansiedade muito grande, tem crise de ansiedade, muitos vão para droga, alguns chegam a se suicidar, entendeu? Alguns não conseguem se comunicar com os seus semelhantes, se sentem o maioral e se sentem também oprimidos pelos pais helicópteros, por esse karma que disseram que ele tem que chegar lá na melhor universidade, papapá. Então ele nem vive a juventude, ela ou ele. Aí ele diz, a tirania do mérito, o regime dessa concepção distorcida de mérito, está dando uma tirania para os próprios vencedores e também para os perdedores, porque o perdedor, o cara que não está conseguindo um emprego, está passando necessidade, ele diz, eu não consegui porque eu não tenho mérito, porque eu vivo nos Estados Unidos com a sociedade do mérito. Então ele diz, qual é a solução, a saída? A saída é trazer mais, isso que a gente estava falando, que o professor William Mineiro, eu estou tentando cavar as duas reflexões, fazia, de trazer um pouco mais de emoção, de empatia, de tolerância, e o Michael Sandel faz uma prescrição concreta. Ele diz, olha, vamos rever o valor que a sociedade dá aos diversos trabalhos. Esta pandemia não deu para a gente perceber que a gente não pode depender, acho que a gente depende muito do entregador que vem na motozinha dele, não é? Do cara que limpou a rua, da empregada doméstica que pegou 2 ônibus e veio, né? A gente, às vezes mandou fazer exame, mas que ajudou muito nessa pandemia. Ou seja, os trabalhadores manuais, que não têm trabalhos intelectuais, não têm essa loucura, foram tão necessários. A gente viu isso e está começando a sair da pandemia. Não sei se a gente vai dar consequência a isso que a gente viu. Então, o Michael Sandel, ele bate isso. Ele diz, a humanidade vai ter uma solução se ela revisitar esse mito da meritocracia resvalando para uma certa tirania que está fazendo infelicidade nos pseudo-vencedores e nos pseudo-perdedores. E vamos revalorizar algumas atividades. Isso no tempo que eu morei na Europa, a última vez foi na Holanda, eu sentia muito isso. Uma parte da juventude holandesa, ela não queria necessariamente... eu vejo mais nos jovens americanos, eu morei outro tempo lá, em 17, 18. Eu vejo que o jovem americano tem uma atitude, um jovem europeu tem um pouco diferente. Claro, alguém diria, ele tem um welfare state, mas tem já muita gente revendo. Então, fechando, eu tenho ainda mais 30 segundos. Eu queria dizer assim, que, como o Raul colocou,
esse apagão da caneta, esse negócio de o judiciário ameaça, a pessoa tem uma ameaça latente para quem vai administrar e tomar uma decisão. Então, se você é presidente do Porto, se você é secretário, se você ocupa um cargo público, você morre de medo e termina hoje. É melhor não... Depois da Lava Jato, quando inclusive houve alguns atropelos do devido processo legal, passou-se para a sociedade uma mensagem que é melhor não decidir. Então, o Estado corre o risco de ficar mais deficiente ainda. Essa é a minha preocupação. Então, para que a gente tenha esse realismo esperançoso, ele não seja um mero jargão de Ariano Suassuna, a gente mudar a atitude da gente e a gente tentar levar esse debate para que se mudem as atitudes. Então, a do judiciário é um exemplo. O judiciário tem que mudar muito. O judiciário tem que estar fazendo o que Ana Paula estava dizendo. Foi Ana Paula, né? Você revisitar a questão do direito público. O direito público brasileiro é muito cristalizado, ele não tem flexibilidade. Então, tem que criar instrumentos de adaptação a uma determinada realidade. Isso eu vi no Estado holandês. Eu perguntava lá, empresas holandesas, eu digo, você está aqui apenas por causa do tributo? Ele dizia, não. Claro que a Holanda não é um país que tributa tanto. Ela atrai muita empresa para lá. Mas por que ele dizia, por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque o Estado holandês, o direito público holandês, ele é estruturado para permitir negociações com o investidor. Então, a gente tem sim, eu concordo, fazer essa revisitação que a Ana Paula sugeriu, de a gente revisitar o direito público, como teve no processo, que você já pode ter acordos processuais de procedimentos, você deveria ter mais flexibilidade no direito público, isso ajudava. E essa coisa, que aí foi Raul, não foi que disse, olha, vamos fazer roadshow, vamos dialogar mais com o Poder Judiciário, para que eles se sensibilizem mais da questão do empreendedor. Porque é raro você ver um juiz que entenda o que é um drama de ser empresário no Brasil, que tenha a compreensão da incerteza. Porque o dele está muito fácil. R$39 mil todo mês e alguns com 25% de acumulação de função, de indenização. Com crise ou sem crise. Foi fácil até dizer, fica em casa. Mas uma boa parte dos brasileiros não pode ficar em casa, porque não pingavam R$39 mil na sua conta. Quando ele estava até economizando, porque ele não estava indo para restaurante nem viajando. Então, essa coisa assim, de fazer essa reflexão, de partilhar essa reflexão que vocês têm, essa massa crítica que vocês acumularam, eu acho fabuloso. Fazer um fórum, por exemplo, do Brasil Export, chamando alguns ministros das cortes lá, para que eles entendam o setor. Eu faria até com o Tribunal de Contas, que eu ando muito irritado com ele, mas chamaria também. Ou seja, seria uma coisa interessante tentar provocar eventos em que vocês levassem essa massa crítica, essa inteligência, essa experiência de quem está refletindo e quem está com a mão na massa, para que eles consigam absorver um pouco. Então, criar um clima de mais diálogo entre eles. E última falinha sobre a questão da reforma. Meu querido Manuel Ferreira tocou nessa questão do compliance, né? A gente está vivendo um momento que se cobra um compliance, essencial a gente fazer a adaptação das nossas empresas para que elas tenham realmente um foco no compliance, seja no ambiental, seja no trabalhista, seja no administrativo, né? Seja nas práticas criminais, o direito penal empresarial se desenvolve hoje, mas a gente tem que também cobrar, num diálogo fraterno e empático, mas cobrar que os órgãos de controle, o Judiciário e o Ministério Público, à guisa de combater a boa causa, que é coibir a corrupção, eles não desrespeitem o devido processo legal, não ultrapassem as regras do processo, não desrespeitem o contraditório, a segurança jurídica, porque isso pode enfraquecer a própria causa do combate à corrupção. Aliás, eu acho que alguns excessos que foram cometidos nessas operações recentes enfraqueceram o combate à corrupção no Brasil. Não é necessariamente uma reação dos corruptos que se arquitetaram com o Supremo. Eu penso que foram tantas falhas procedimentais cometidas que enfraqueceram a causa da corrupção. Então, eu já vejo alguns segmentos que são, né, tem esse ímpeto do não compliance já se sentindo mais a cavaleiro. Eu acho que o Brasil precisava revisitar isso. Por exemplo, fazer a crítica dos erros que foram cometidos em respeito ao devido processo legal, ao princípio contraditório, as garantias judiciais, constitucionais, a questão da competência do juiz natural, são critérios essenciais. E é possível, sim, eu acredito, combater a corrupção,
respeitando esses princípios do processo criminal e do processo civil e do processo administrativo. Eu sonho com isso, porque se a gente achar que para combater a corrupção a gente tem que praticar ilegalidades no processo, a gente vai terminar fortalecendo a corrupção, porque a causa de quem quer combater a corrupção fica perdendo legitimidade. E a última mesmo que nosso querido Luiz Barros coloca é: você acredita nas reformas com este Congresso no final? E eu acho que o nosso querido Aloysio Sobreira também tocou nisso, né? Esse Congresso está no final de mandato, praticamente, porque a eleição se antecipou quando o Supremo absolveu Lula tornou-se candidato, a eleição se precipitou. Bolsonaro, todo fim de semana, já está fazendo campanha nos estados. Então, não adianta lamentar, é fato. Então, quando a eleição se antecipa, os mandatos atuais se encurtam. Aí qual é a situação? Será que a gente vai ter já tão na cabeça, pelo menos de quem vive no mundo da política, já está a cabeça só pensando naquilo que é a eleição? Vão fazer reforma? Por isso que eu seria um realista realmente esperançoso. Eu preferia fazer, talvez, um substitutivo com alguns pontos que não seja tão abrangentes, mas que fizesse. Como o Luiz disse no começo da sua fala, qualquer reforma vai ser melhor. Então, fizesse alguma reforma para dar um pontapé. Você vê, o Michel Temer começou a fazer uma reforma. Aí veio aquele negócio da flecha de Janot. Então, agora, se a gente pegar esse ano, um ano e pouco até a eleição para mesmo, e fizer da reforma tributária, pelo menos o que puder fazer, e da reforma administrativa o que puder fazer, por exemplo, a reforma administrativa vai ser votada agora até o final de julho, vai ser votada na comissão, pode em agosto votar na Câmara. Se ela votar em agosto na Câmara, se tiver um acordo, se tiver mais tolerância, mais capacidade de diálogo, dá para fazer um substitutivo que já seja previamente dialogado com o Senado. Tinha coisa que eu aprovava lá na Câmara, eu já conversava com alguns senadores. Eu digo, olha, quando chegar aí, você acha que dá desse jeito aqui, esse meu relatório, esse meu texto aqui, é aceitável aí para a Comunos Opinião do Senado? Eu fazia algumas sondagens. Por isso eu consegui aprovar a emenda à Constituição, consegui aprovar projetos de lei. Então, eu acho que essa reforma administrativa ela está muito radicalizada. A tributária está muito diluída os interesses. Mas, então, eu acho que elas todas, do jeito que elas estão, elas não conseguem passar, por causa já da tensão eleitoral. Mas, se formos mais humildes, mais minimalistas, se formos minimalistas, fizermos alguma coisa, já terá sido um passo. Porque aí a nova legislatura já começa a partir daí, e não no zero que a gente está hoje, né? A gente está reclamando do sistema tributário há décadas e não muda. A gente está reclamando da ineficiência, da burocracia e da apropriação do Estado brasileiro pelos setores corporativistas, interesses privados, e a gente não consegue mudar esse Estado. Era isso que eu cobrava em 2008 do presidente da República, agora em 2021 nós continuamos cobrando. Desculpa ter passado o tempo, Mayara, agradecer, adorei esse debate. Eu vi que é um debate, vocês estão com um acúmulo, um debate de alto nível. Façam mais esse roadshow, bota esse judiciário, bota o Tribunal de Contas, bota o Ministério Público, para eles entenderem quem é que está com a mão na massa, para eles entenderem que os subsídios que eles são dos quais eles são tão zelosos são produzidos pelas senhoras e pelos senhores. Não são gerados na Casa da Moeda. Obrigado. Viu, Roberto Campos? O recado está dado, tá? Aí, para as nossas próximas lives, a gente tem aí sugestão muito, muito bem-vinda, e tenho certeza aí que a equipe vai avaliar e vai analisar. Se a gente conseguir agenda com eles também, né? Que é bem complicado, mas a gente sempre tenta. Queria agradecer a participação de todos aqui, a participação do Maurício. Foi uma aula aqui para a gente, com certeza. Obrigado por disponibilizar o seu tempo de estar aqui conosco. Obrigado aos meus colegas que estão aqui, o Aloysio, Manuel Ferreira, a Ana Paula, o Luiz Barros, o Ted Lago, que já teve que sair, e a todos os nossos colegas portuários aqui presentes. Eu acho que todo mundo que está aqui é muito esperançoso, sim, né? Quem viu o setor portuário há 5, 10 anos atrás... Eu sou uma jovem portuária, tenho só 11 anos, mas meus colegas aqui têm muito mais tempo do que eu, né? Viu muito mais. Então, quem viu há 5 anos atrás, 10 anos atrás o setor portuário, com certeza, e está vendo a situação atual, com certeza tem muita satisfação pelo que nós estamos fazendo hoje nos nossos portos públicos brasileiros, pelo que se tornou a legislação portuária. É claro que não saiu 100% do jeito que
que se queria à época, mas com os decretos, as resoluções normativas, os encaminhamentos que a Secretaria de Portos e ANTAC tem dado em cima da legislação, conseguiu conduzir de forma brilhantemente, tem trazido muito resultado para os nossos portos brasileiros. Então, já foi uma grande parte da evolução disso tudo, mas com certeza a gente precisa de muito mais para cada dia evoluir e crescer sempre, com certeza. Roberto Campos, eu queria passar a palavra para o senhor fechar, fazer o nosso encerramento aqui final, pode ser? Com certeza, Maia. Realmente, o professor Maurício deu várias aulas sobre assuntos muito importantes do nosso país. Como eu tenho um pouquinho mais de tempo que você, Maiara, no setor, eu gostaria de dizer, como experiência de vida, eu acho muito difícil uma reforma administrativa quando a gente traz e envolve a área política e a área judiciária. Realmente, eu vejo com muita dificuldade que isso ganhe o caminho que a gente espera. A tributária, no meu conceito, eu acho que onde se gera a riqueza do país é no município. E hoje, e no Brasil, o município é um pedinte de recursos do governo federal e do governo estadual. Ou seja, ele gera, manda para fora e depois, para receber alguma coisa, precisa chorar para poder receber. Mas, olha, excelente, Maurício, pela sua apresentação, pelo seu conhecimento, e tenho certeza que irá ser chamado para outros lives, não só aqui nesse aqui, mas nós vamos trazê-lo aqui para o Brasil Export numa live com podemos discutir um pouquinho mais. Muito obrigado, obrigado a todos. Obrigada, excelente final de tarde, bom final de semana para todos. Um abraço.